Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 43. Nós vamos meditar a partir do versículo 15. Gênesis 43, a partir do verso 15. A palavra de Deus diz: Tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens estavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com eles. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No último culto de oração que eu preguei, nós vimos o início do capítulo 43 e a gente viu o dilema dos filhos de Jacó em ter que voltar para o Egito para comprar cereais novamente para comer. E eles estavam com medo de voltar para o Egito justamente porque na primeira viagem que eles fizeram, eles foram lá, compraram os cereais e quando voltaram para sua terra, quando eles abriram o saco de cereal,
O dinheiro que era para eles pagarem os cereais estavam dentro dos sacos de cereais deles. E eles ficaram amedrontados, achando que tinham armado contra eles alguma armadilha para que quando eles voltassem lá, matassem eles, escravizassem, fizessem qualquer outra coisa do tipo. E a gente viu também que eles disseram ao seu pai Jacó que da próxima vez que eles voltassem para o Egito, quem era que eles tinham que levar? Benjamim tinha que ir junto com eles. E a gente viu o lamento de Jacó por ter que enviar o seu filho querido, né, o filho do coração dele, com a sua mulher preferida. E Jacó se lamenta, mas os filhos disseram: meu pai, o senhor precisa deixar que ele vá conosco, senão todos nós morreremos. E aí a gente vê que Judá toma a frente, toma a liderança da família, conversa com seu pai, e ele se responsabiliza pela vida de Benjamim, e Jacó libera Benjamim para ir com eles. Então a gente vê que nessa próxima ida deles para o Egito, eles têm 3 problemas para serem resolvidos. O primeiro problema que eles têm para resolver é justamente sobre esse dinheiro que voltou dentro dos sacos de cereais dele. Lembremos que Jacó mandou que eles levassem o dinheiro de volta. Jacó deu mais dinheiro a eles ainda para eles comprarem mais mantimentos. E além disso, Jacó ainda falou: levem presentes para o governador para que ele não matem vocês, né? Como se fosse uma forma de suborno, de acalmar o coração do governador para que eles não fossem mortos. E eles fizeram isso, né? Eles estão voltando para o Egito com o dinheiro que estava dentro do saco de cereal, com mais dinheiro para comprar mais cereal. Lembre que toda a terra estava passando por um grande momento de fome e somente no Egito tinha comida para abastecer aquela região que estava faminta. Então, eles levaram o dinheiro de volta, levaram o dinheiro para comprar mais cereal e levaram presentes para o governador. Eles tinham esse problema para resolver. Um outro problema que eles tinham para resolver era o irmão Simeão, que estava preso no Egito, né? Simeão ficou lá preso, José manteve Simeão preso no Egito como uma garantia de que eles voltariam para o Egito. E também eles tinham um terceiro problema agora, que era justamente o cuidado, a segurança do irmão mais novo deles, que era Benjamim, né? Lembremos de tudo aquilo que Jacó falou e se lamentando, achando que, assim como aconteceu com José no passado, que morreu, né? Jacó até então acha que José foi morto por um animal, como seus filhos disseram. Jacó também temia que acontecesse o mesmo com Benjamim. Então eles estavam indo para o Egito com esses 3 problemas para serem resolvidos. Nós estamos aqui, nesses versos do capítulo 43, num período de transição da história, né? E às vezes, num período de transição, quando a gente está num período de transição bíblico, a gente às vezes não consegue perceber muitas lições que o texto nos mostra, né? Mas esse período de transição aqui tem algumas coisas que nós podemos tirar como proveito para as nossas vidas. Nós vemos aqui que aqueles homens estavam com seus corações aflitos por causa desses 3 problemas que eles teriam que resolver no Egito, mas quando eles chegam lá, está tudo resolvido. Você vê que eles chegaram já temendo serem presos, serem escravizados, eles estavam com medo para onde iriam levá-los, e aí eles tratam logo de falar com o secretário lá de José, né, o governador do Egito, para explicar a ele que as sacolas de dinheiro voltaram nos sacos de cereais, e eles estavam com medo ali do que poderia acontecer, mas a gente vê, pela fala do secretário de José, que ele já estava sabendo de tudo, né? Inclusive, ele engrandece a Deus. Ele diz no verso 19, e chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, e tornamos a trazê-lo conosco, né?
A gente viu que quando a gente chegou lá, o dinheiro estava dentro do saco de cereal e nós trouxemos de volta para devolver. Deve ter ocorrido algum mal entendido. E eles continuam dizendo no verso 22, trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. E a resposta do mordomo de José é: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E ele ainda solta Simeão. Então a gente vê aqui que ele fala que Deus fez aquele milagre na vida daqueles homens, né? Não se preocupe com o dinheiro que foi no saco de cereal de vocês, não. Porque o dinheiro dos cereais que vocês compraram chegou às minhas mãos. Alguém me pagou, o dinheiro chegou às minhas mãos. Se o dinheiro de vocês voltou dentro do saco de vocês, o Deus de vocês fez isso por vocês. Está tudo pago, vocês não estão devendo nada. E aí eles vão, o mordomo vai e solta Simeão, que estava preso como garantia de que aqueles homens voltariam. Simeão ficou preso durante um tempo ali no Egito, e pelo que a gente vai ver no decorrer da leitura do livro de Gênesis, Simeão ele não aprendeu nada enquanto esteve preso, né? Ele não aprendeu nenhuma coisa enquanto esteve no período de confinamento. Nós vamos ver futuramente no capítulo 49, né, Jacó falando sobre os seus filhos, e ele vai falar que Simeão se tornou um homem violento, se tornou um homem rude. Então a gente vê que com tudo que Simeão passou com seus irmãos, com sua família, com os momentos de dificuldade, ele não aprendeu nada. E é muito triste quando nós desperdiçamos o período de sofrimento que o Senhor nos permite viver. Queridos, infelizmente isso acontece na vida de muitos cristãos. Nós estamos dizendo aqui, durante muitos cultos, né, nós vimos o período de sofrimento que Jacó viveu, nós vimos o período de sofrimento que José viveu, nós vimos o período de sofrimento que os seus irmãos viveram, e nós estamos falando que os períodos de sofrimento que acontecem na vida do cristão é permissão de Deus na nossa vida para que a nossa fé seja aprovada. E nós falamos também que toda vez que nós nos encontrarmos numa prova, quando nós nos encontrarmos num momento de sofrimento, numa situação difícil nas nossas vidas, nós precisamos aprender a perguntar a Deus qual o propósito de Deus em nos permitir passar por aquela situação. E infelizmente a gente vê que tudo que Simeão viveu, inclusive os períodos de sofrimento dele, enquanto ele esteve preso, já é a segunda vez, né, que ele fica preso. Os filhos de Jacó ficaram presos na primeira vez, agora ele está preso de novo. E pela fala de Jacó no versículo 49, a gente vê que o momento de sofrimento que Simeão passou foi desperdiçado, ele desperdiçou esse momento. E ele não usou os momentos de sofrimento como oportunidade para crescer. E muitas vezes é isso que acontece conosco, queridos. O Senhor nos permite viver momentos de sofrimento nas nossas vidas. Nós não aproveitamos esses momentos para crescimento espiritual. Nós não aproveitamos esse momento para nos aproximarmos de Deus. Nós não nos aproveitamos do sofrimento para crescermos mais em todos os aspectos das nossas vidas. E muitas vezes esses momentos de sofrimento acabam se repetindo nas nossas vidas várias vezes. E nós só sabemos perguntar a Deus por quê. Por que, Senhor, que o sofrimento na minha vida não acaba? Por que, Senhor, que isso tudo está acontecendo comigo? Muitas vezes essas coisas acontecem conosco porque nós estamos desperdiçando o tempo de sofrimento que Deus está nos permitindo viver. E quando nós desperdiçamos esse tempo, muitas vezes Deus faz com que esse tempo se perdure nas nossas vidas até que a gente aprenda algo da parte de Deus, até que a gente cresça espiritualmente. E com Simeão provavelmente foi assim. Simeão, ele não aprendeu coisa alguma no momento de sofrimento que ele passou, enquanto esteve preso.
Nesses versos também o que nós vemos é que José prepara um grande banquete para ele e os seus irmãos. Lembrem-se que os irmãos de José ainda não sabem, né, que ele é José, o irmão deles. Lembrem-se que mais de 20 anos se passaram desde que eles venderam José como escravo, né, quando eles desceram para o Egito a primeira vez. Então eles não sabem quem é José. José ainda não se apresentou a eles como irmãos. Mas José, ele arquiteta um banquete para eles estarem juntos dos seus irmãos. E a gente vê aqui o coração, né, piedoso de José. José, da primeira vez que ele tratou com seus irmãos, José foi muito duro com os irmãos, né? E a gente viu porque José foi duro com seus irmãos. É para que despertasse nos irmãos aquele sentimento da culpa por aquilo que eles fizeram no passado. Mas se lembre que mesmo isso acontecendo, eles não chegaram a pedir perdão e se arrepender daquilo que eles tinham feito. Eles apenas reconheceram o pecado que eles tinham cometido. Mas dessa vez, José, ele trata os irmãos de uma maneira mais branda, né? Ele arquiteta um banquete e ele quer estar nesse momento de alegria ali com aqueles homens que na verdade são os seus irmãos. E José não faz isso à toa, né? Lembremos que todos os irmãos agora estão juntos e o que a gente vê é no verso 28, né? No verso 27, José ali na frente de todos os seus irmãos, ele pergunta sobre o pai deles. O pai de vocês, né, o vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem, ainda vive? E eles responderam, vai bem o teu servo, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e prostraram-se diante de José. No versículo 28 do capítulo 43, a gente vê o primeiro sonho que Deus deu a José, enquanto ele ainda era um menino, se cumprindo. Qual foi o primeiro sonho que Deus tinha dado a José? Os feixes de trigo. José tinha o feixe de trigo dele, cada irmão dele também tinha colhido um feixe de trigo, e no sonho de José, os feixes de trigo estavam de pé, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. E o que foi que os irmãos falaram com ele? Você é louco? Você acha que nós um dia vamos nos curvar diante de você? Você é um pirralho, você é nosso irmão mais novo, jamais isso acontecerá. E a gente vê que José, ele perseverou durante todo esse tempo, né? E anos se passaram para José ver o primeiro sonho que Deus tinha dado a ele se cumprindo na vida dele, na vida dos irmãos. Será que nós teríamos a paciência que José teve até agora? E lembrem-se que aqui se passaram mais de 20 anos, desde quando José teve o sonho, né? Bote aí uns 30 anos, pelo menos, que isso aconteceu, que José teve o seu primeiro sonho. E somente agora, o primeiro sonho que Deus deu a ele está se concretizando. E muitas vezes nós não temos paciência de aguardar, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus tem nos dado promessas e nós somos agoniados de ver as coisas acontecendo logo, acontecendo no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, e nós não aguardamos o tempo de Deus agir. E a gente vê em José aqui que ele foi um servo que perseverou. Muitos anos se passaram, mas ele continuou firme, confiando na promessa que Deus tinha feito, no sonho que o Senhor tinha dado, e ele estava aguardando aquele sonho se cumprir, se concretizar. E agora, no capítulo 43, no verso 28, nós vemos que todos os irmãos de José se curvam diante dele, se prostram diante de José. Provavelmente, mais uma vez, José se lembra do passado e ele vê que Deus é fiel, que aquilo que o Senhor ele promete, aquilo que o Senhor nos dá, ele cumpre. E nós precisamos confiar no Senhor, assim como José confiou, e permanecermos firmes diante da promessa de Deus. E agora falta ainda um sonho se concretizar. Qual é esse outro sonho? Se prostrarão de novo diante de José, os seus irmãos, mas agora quem estariam com os irmãos? O pai
e a mãe. Foi o segundo sonho, onde José via os astros se curvando perante ele. E a gente vai ver futuramente que esse sonho também vai se cumprir. Os irmãos de José agora eles estavam somente com o temor de proteger Benjamim, o irmão mais novo. Eles não sabiam o que aconteceria com o seu irmão mais novo e porque José havia pedido para que Benjamim descesse com eles mais uma vez. Mas a gente vê aqui o coração piedoso de José, um coração de um homem de Deus. O coração sensível de José, ele é um milagre da graça de Deus quando Deus opera na vida do homem. Quando nós temos um coração piedoso, quando nós temos um coração obediente, de servo, um coração bondoso, não é mérito nosso. Isso é a graça de Deus agindo no nosso coração. Lembrem-se que havia se passado anos que José estava ali no Egito, José cercado por diversos ídolos, idolatria daquele povo, uma adoração fútil do povo por aqueles deuses, mas mesmo assim José manteve a sua fé em Deus e um coração contrito e inquebrantado diante da presença de Deus. José não mudou quem ele era por causa do tempo que ele estava ali no Egito, diante daquele povo idólatra dos deuses do Egito, e ele ainda estava numa posição de autoridade, que isso também é muito fácil do servo de Deus se corromper quando está numa posição de autoridade, de achar que é maior que as pessoas e acabar passando por cima de todo mundo. E a gente vê que isso não acontece com José. José mantém o seu coração humilde e piedoso. José, naquela situação ali, junto com todos os seus irmãos, o seu coração pecaminoso podia ter se endurecido, e José poderia ter mostrado a fúria dele contra os seus irmãos, mas ele preferiu perdoar e deixar o passado de lado para se manter como um grande servo de Deus e mostrar com a sua própria vida como um testemunho vivo de que ele era transformado pela graça de Deus. E muitas vezes é difícil isso acontecer conosco, A gente muitas vezes deixa a raiva, quando acontece alguma coisa com a gente, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, é muito difícil nós perdoarmos e deixar o passado de lado. Muitas vezes a gente alimenta isso pelas nossas vidas e isso afeta o nosso relacionamento com todas as outras pessoas que vão surgir na nossa vida no futuro. E a gente vê aqui na vida de José um exemplo de quem não deixou que isso acontecesse com ele. José, ele preferiu esquecer o passado e perdoar os seus irmãos, do que agir com raiva, do que agir com rancor, do que, como a gente fala, agora é minha vez de descontar tudo aquilo que vocês fizeram comigo. E tem gente que ainda diz, Deus está me dando uma oportunidade agora de me vingar de tudo que vocês fizeram. Enquanto a palavra de Deus diz que a vingança e a justiça, ela é do Senhor. Se a gente tem o desejo no nosso coração de vingança, se a gente tem desejo no nosso coração de justiça, nós devemos colocar tudo isso diante de Deus. Porque somente o Senhor, o único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus justo. Ele é o único justo sobre tudo e sobre todos. Se nós operarmos justiça da nossa forma, nós seremos injustos. Mas quando Deus executa a sua justiça, a justiça de Deus, ela é perfeitamente justa, porque o Senhor é justo. Então nós precisamos colocar a vingança, a justiça nas mãos de Deus e pedir para que Ele execute a justiça segundo a sua vontade. E foi isso que José aprendeu a fazer. Mesmo em posição de autoridade, mesmo ele podendo fazer o que ele quisesse ali com aqueles homens, ele preferiu perdoar e esquecer o passado e deixar tudo de lado. E a gente vê que José, ele providencia pratos especiais ali para os seus irmãos. E uma coisa interessante é que José manda, com que os seus irmãos fossem arrumados na mesa em ordem de nascimento. O mais velho, depois o segundo filho, o terceiro, e não tinha como
aqueles homens ali, os empregados do Egito, saberem aquela arrumação, mas eu creio que José, que já tinha arquitetado todo aquele jantar, né, todo aquele banquete para estar com seus irmãos, ele falou, aqui é o lugar de fulano de tal, de ciclano, e quando os seus irmãos sentaram, que eles olharam um para o outro e viram a posição, e eles perceberam, né, nós estamos aqui sentados, organizados, direitinho, na ordem de nascimento, e talvez isso fez com que eles estranhassem aquele momento, né? Algo diferente está acontecendo aqui no nosso meio. E a gente vê que José, ele demonstra amor por Benjamim. E o último versículo diz que a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer outro irmão, do que qualquer outro dos seus irmãos. Benjamim recebeu muito mais. Então eles chegaram ali no Egito com 3 problemas para serem resolvidos. A questão do dinheiro, que tinha voltado com eles, Simeão estava preso e a segurança de Benjamim. Os 3 problemas estão resolvidos já, eles não precisam mais temer. O mordomo de José já falou, não se preocupem, né? Mantenham a paz no coração de vocês com relação ao dinheiro, porque aquilo que vocês compraram, o dinheiro chegou às minhas mãos. Simeão foi solto logo após, e agora eles viram que José deu 5 vezes mais em porção do que aquilo que os outros tinham recebido. Então, houve paz no coração deles, né? O governador se agradou do nosso irmão mais novo, então ele não vai fazer nada de mal com ele. Ele se agradou tanto que deu uma porção quíntupla do que nós recebemos aqui no Egito. Então eles perceberam que José tinha gostado de Benjamim e isso deu grande ânimo a ele. Então a gente vê que aqui Deus faz com que eles passem por um período de transição. A primeira transição que nós vemos aqui na vida dos filhos de Jacó é uma transição do medo para a paz. Por quê? Eles estavam com medo de serem castigados por aqueles problemas que eles tinham que resolver. Mas agora eles viram que o próprio Deus se encarregou de resolver os problemas para eles. E agora eles não tinham mais medo no coração, agora eles podiam estar em paz, porque nada de mal aconteceria com eles. Eles também passaram por um momento de transição de confinamento. Simeão estava preso e agora estava solto. E eles também passaram pela transição de ansiedade para alegria. Eles não sabiam se o governador se agradaria da vida de José, mas agora eles passaram a perceber que Benjamim não corria mais nenhum perigo, porque o governador se agradou dele. Só que a gente vê que essa alegria que eles viviam diante de Deus, eles estavam tranquilos ali, mas a alegria que eles estavam vivendo diante de Deus era uma alegria falsa, e era uma alegria transitória, porque aqueles homens ainda não haviam lidado com os seus pecados. Eles ainda não tinham confessado seus pecados a Deus. Eles ainda não tinham confessado seus pecados uns aos outros e pedido perdão por aquilo que eles tinham feito no passado, né, com José. Então eles acharam, tá tudo indo bem na nossa vida, então aquilo que a gente fez passou, Deus esqueceu, tá tudo bem. Uma coisa é a gente se sentir aliviado, e outra coisa bem diferente é a gente ser perdoado ou pedir perdão e se reconciliar com quem a gente fez mal. E a gente vai ver que Deus vai providenciar que esse momento chegue. Queridos, nós não podemos nos enganar. Muitas vezes nós cometemos algum mal contra uma pessoa e a gente deixa o tempo passar, a gente não trata aquele problema e a gente acha que as coisas estão calmas, estão tranquilas, a gente fica num sentimento de uma paz no nosso coração e a gente às vezes tende a deixar o problema para lá. Tá tudo tranquilo, a tempestade acalmou, então tá tudo em paz, tá tudo bem. E a gente fica com uma falsa sensação de paz no nosso coração e tranquilidade. Nós não podemos nos enganar, queridos. Se nós cometemos pecado, se nós cometemos algum erro contra alguma pessoa, nós não
podemos deixar o tempo passar e deixar isso de lado, não. Nós precisamos ir lá e tratar o problema. Nós precisamos ir lá e pedir perdão. Nós precisamos ir lá e pedir perdão, mesmo que a culpa não seja nossa. Mas para que o problema seja resolvido e para que você demonstre que você é servo de Deus, você precisa ir lá e tratar o problema. E muitas vezes a gente tem mania de empurrar as coisas para debaixo do tapete. Deixa para lá, está ficando tudo calmo, ninguém vai lembrar disso mais não. E a gente fica com a sensação falsa de alegria e de paz no nosso coração. E essa sensação falsa de alegria e paz é perigosa. E às vezes a gente pensa que a nossa vida está em ordem com Deus, porque está tudo ocorrendo bem. Porque os problemas foram embora e a gente acha, então está tudo bem. Se a gente não está passando por problemas, se a gente saiu das provas, então está tudo ok. E talvez foi essa a sensação que os irmãos de José sentiram naquele momento. Está tudo bem, nós estamos aqui agora na casa do governador, nós estamos sentados diante da mesa dele e nós vamos agora fazer uma refeição junto com ele. Nosso irmão mais novo, que era a nossa preocupação, recebeu porção mais do que dobrada do que a nossa, então o governador gostou dele. Está tudo certo. Deixa as coisas que passaram para lá, não precisa mexer nisso mais não. Queridos, nós precisamos ter cuidado com isso, com essa falsa sensação de paz e alegria que está no nosso coração, porque o tempo passou e as coisas parecem estar tranquilas e a gente não quer mais mexer nos problemas, não queremos ir pedir perdão, não queremos confessar o nosso pecado ao Senhor e nos arrepender daquilo que fizemos. Nós precisamos nos lembrar dos dias de Noé. Nos dias de Noé, estava tudo bem. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, é isso que a palavra de Deus diz. Noé estava pregando a palavra, Noé estava falando para o povo se arrepender e se voltar para Deus, e o povo nem ouvia o que Noé dizia, porque estava tudo bem. Não chovia na terra, não faltava nada para eles. Eles não passavam fome, eles não estavam passando necessidade. Aí a palavra de Deus diz, até que veio o dilúvio e eliminou a todos. Lembremos também do grande dia que nós estamos aguardando, que é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão que aparece à noite, onde ninguém vê e ninguém espera. E a palavra de Deus diz que as pessoas estarão vivendo a sua vida da sua maneira, do seu jeito, achando que está tudo em paz, tudo tranquilo, jogando seus pecados para debaixo do tapete, achando que não vão precisar prestar contas a Deus, achando que a volta de Jesus é uma mentira, porque já se passaram mais de 2000 anos e Jesus não voltou, e não é agora que ele vai voltar. E as pessoas estarão vivendo a sua vida tranquilamente. E a palavra de Deus diz, quando as coisas estiverem assim, quando as pessoas estiverem vivendo a sua vida despreparadas, sem estarem preparadas para a volta de Jesus, é aí que ele vem. E será uma ruína para a maioria das pessoas. Cuidado com essa falsa sensação de paz, de alegria, achando que os nossos pecados estão debaixo do tapete, que Deus não se lembra daquilo que nós fizemos e que às vezes aquele pecado martela na nossa mente. A gente sabe que a gente precisa confessar o pecado a Deus, a gente sabe que a gente precisa se acertar com o nosso irmão, que a gente precisa consertar o erro que a gente fez, e a gente vai protelando, e a gente se esquece que nós vamos precisar prestar contas disso ao Senhor. No dia que o Senhor Jesus vier, as pessoas estarão se sentindo seguras de si mesmas, vivendo a sua rotina diária, cultivando seus pecados, mas o julgamento de Deus virá sobre eles, e será de uma maneira que eles não
poderão escapar. Cuidado com os falsos sentimentos. Cuidado por se sentirem como os irmãos de José. Todos os nossos problemas foram resolvidos. Agora estamos aqui bem, diante de uma mesa. Nos será servido um banquete, está tudo ok. E a gente se esquece muitas vezes daquilo de errado que a gente fez. Precisamos aprender a resolver os problemas, a confessar o nosso pecado, a abandonar e a mudar de vida. Aquele que confessa e deixa é o que alcança a misericórdia de Deus. Vamos aprender a sermos assim. Vamos aprender a ter um coração igual o de José, que não guarda rancor, não guarda mágoa, e a gente sabe perdoar. A gente sabe esquecer o passado e perdoar. Se lembre daquilo que Deus fez com cada um de nós. Nós pecamos contra o Senhor, nós estávamos distante dEle, mas no dia que nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão, a palavra de Deus nos diz que o Senhor lançou no mar de esquecimento todo o tempo da nossa ignorância. Do nosso passado, Deus já não se lembra mais, e Ele fez nova todas as coisas na nossa vida. E muitas vezes a gente quer perdoar, mas quer ficar trazendo o passado de volta. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Que a vida de José e que aquilo que os seus irmãos estão passando, que nós vimos até então, fique gravado nos nossos corações, como um exemplo para nós seguirmos e como exemplo também para nós não seguirmos. Vamos seguir aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Vamos ter verdadeiramente coração de servos do Senhor e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós te louvamos pela Tua presença no nosso meio. Pedimos ao Senhor para que a Tua graça e a Tua misericórdia continue sendo derramada sobre nós. Nos dá um coração, ó Deus, de servos. Nos dá um coração piedoso, quebrantado, contrito. Nos dá um coração assim como o Teu, Senhor. Que nós sejamos iguais ao Senhor. Que nós possamos ter o Senhor como um padrão das nossas vidas e que nós não venhamos sossegar enquanto nós não nos parecermos pelo menos um pouco contigo, ó Deus. Quantas pessoas têm vivido dessa forma, Pai? Dentro da Tua casa, se dizendo cristão, na igreja há muitos anos, mas não vivem novidade de vida, não é transformado pela Tua palavra, continua com os mesmos vícios do passado, Senhor. E nós pedimos ao Senhor misericórdia, ó Pai, nessa hora. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha transformar os nossos corações. Que nós sejamos lapidados pelo Senhor, moldados pela Tua palavra, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, encontre um solo fértil nos nossos corações, para que seja plantada, para que brote a boa semente para a honra e glória do Teu nome. E que seja a Tua palavra que vá nos transformando, ó Pai. Que vá nos tornando mais iguais ao Senhor. Que nós tenhamos fome e sede de Te buscar. Que nós tenhamos, Senhor, o desejo de nos parecer contigo, de fazer a Tua vontade, de negar o nosso eu, de negar os nossos desejos e fazer aquilo que o Senhor manda, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, ó Pai, daqueles pecados que se encontram muitas vezes escondidos, pecados que são intocáveis, Senhor, e nós vamos deixando eles de lado, achando que podemos escondê-los de Ti, ó Pai. Que o Senhor traga à tona, Senhor, esses pecados, que o Senhor descortine todos eles, para que nós possamos ser tratados pelo Senhor, ó Pai. Que nós possamos aprender a confessar, que nós possamos aprender a pedir perdão, que nós possamos aprender a nos humilharmos diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos aprender a procurar aquele que nós fizemos o mal,
que nós possamos procurar, Senhor, aqueles que nós temos algum mal entendido e nós possamos resolver essas questões para vivermos como irmãos em Cristo, ó Pai, para vivermos como uma família do Senhor, em nome de Jesus. Faz isso também, ó Deus, dentro dos nossos lares, ó Pai. Às vezes nós temos problemas relacionais com os nossos próprios familiares, com nossos parentes, e nós clamamos ao Senhor nessa hora que o Senhor venha com a tua restauração, ó Deus, na nossa família, que o Senhor restaure, ó Pai, o nosso relacionamento com os nossos parentes, que o Senhor restaure os relacionamentos dos maridos com as esposas, dos filhos com os pais, em nome de Jesus. Muda a história do nosso lar, Senhor, muda a história da nossa casa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos e servas do Senhor até nessas horas, ó Pai, em que muitas vezes é humilhante para nós, e pedir perdão, e, Senhor, nos reconciliarmos, mas que nós estejamos com os olhos voltados para Ti, e que isso não seja um motivo de humilhação para nós, mas que seja um motivo de alegria em estarmos fazendo a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, tira de nós a falsa sensação de paz e alegria no nosso coração. E que, se nós estivermos vivendo um momento de paz e alegria, que seja verdadeiro, que seja sincero, e que o inimigo não possa nos acusar de nada, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortaleça, Senhor, a cada dia. Nos ajude, Senhor, nesse restante de semana, Pai, que enfrentaremos. Pedimos ao Senhor que nos despeça nessa noite debaixo da Tua paz. Que o Senhor nos leve aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas. Amém, Senhor. Amém.